Mas irmãos, no domingo o pastor estava pregando ali, e o Senhor estava falando comigo, numa palavra na sequência daquilo que Ele estava falando. Só que eu não imaginava, né? Aí chega no final do culto e ele fala, não, quinta-feira é você. Eu falei, que legal, pastor. Da hora. Mas a vida da gente é assim, se não for no fogo não vai, né, irmãos? Glória a Deus. E eu sempre me sinto motivado, alegre, e ao mesmo tempo com aquele temor, porque nós lidamos com os filhos do Pai. E certa vez eu ouvi um pregador falar assim, que nós somos como médicos, aqueles que tratam diretamente na mente. Nós falamos e aquela palavra vai ao ouvido e vai descendo para o coração. Então nós temos que ter cuidado quando vamos ministrar algo, porque nós podemos matar ou fazer vivificar, né? Então por causa disso nós temos o temor, porque nós não queremos subir e falar qualquer coisa. Nós queremos ser usados. E eu estava orando ali dizendo, Pai, eu não tenho nada, o Senhor é quem tem tudo. E eu quero orar com vocês mais 30 segundos, irmãos, porque eu sei que de mim eu não tenho nada, mas aquele que te criou, Ele sabe da sua e da minha necessidade. Não é verdade? Fecha os teus olhos então. Pai, em concordância com o teu servo que acabou de orar e com a tua igreja, mais uma vez eu oro, Senhor, da mesma maneira que eu orei ali embaixo. Pai, eu não tenho nada, eu não sou nada, mas o Senhor é tudo e pode todas as coisas. Por isso eu entrego a minha vida no teu altar mais uma vez, entrego a minha vida e a vida da tua noiva, Senhor, e te peço que o Senhor venha abrir os nossos corações, a nossa mente, os nossos olhos, e que o Senhor faça do nosso coração uma terra fértil, Pai, para receber a boa semente que é a tua palavra. Senhor, que os espinhos dessa vida, as rochas dessa vida não venham sufocar, papai, a tua palavra, não venha nos deixar se esquecer daquilo que o Senhor tem falado com a tua noiva. Então, Senhor, que toda oposição, Senhor, ao teu agir, a tua palavra caia por terra nesta noite, que todo cansaço físico, mental, espiritual, psicológico venha a ser arrebatado nesta noite e lançado para fora de nossos corpos e para fora deste templo. Senhor querido, usa de misericórdia mais uma vez conosco, Senhor, e alimenta-nos, Senhor, com a tua palavra, vivifica-nos e fortalece-nos, ó Pai, porque sem ti nada somos. E como foi cantado há pouco, Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras da vida eterna? Oh Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos na tua casa. Obrigado, Jesus, e fala conosco, Pai. Irmãos, nesses últimos dias eu tenho pensado muito, desde que teve o Dia das Mães lá na empresa e depois o Dia dos Pais, até comentei com a pastora e com o pastor, com alguns irmãos, a respeito de trabalhar na vida dos homens também, que muitas vezes tem deixado de lado. Não porque as mulheres são mais frágeis ou porque os homens são mais fracos, mas porque cada um de nós, independente do sexo, temos nossas limitações, somos carne e precisamos ser tratados nas nossas emoções. E uma das coisas que eu comentei com a minha esposa esses dias foi que nós também temos que lembrar das orações que nós fazemos. Muitas vezes nós saímos orando e falando, Senhor, faz isso, faz aquilo, quebra aqui, edifica ali, transforma aqui, faz lá, e nos esquecemos depois do que nós pedimos. Só que Ele não esquece. E eu orei nesses dias atrás e o Senhor não demorou a responder, e um vento está passando lá em casa. Só que eu falei para ela, nós temos que nos lembrar do que nós pedimos. E eu pedi, Senhor,
a mudança que eu quero para minha casa e para este lugar começa em mim. E muitas vezes nós pedimos mudanças, irmãos, e achamos que vai ser um passe de mágica. Mas o Senhor nos coloca em situações para que nós venhamos aprender com aquilo e chegarmos no objetivo que Ele quer e que nós também queremos. Então nós temos que estar prontos a sermos trabalhados e moldados pelo Pai. Ele não trabalha da maneira que nós trabalhamos, Ele não age como agimos, Ele não pensa como nós pensamos. E é por isso que é muito bom nós anotarmos ou tentarmos lembrar de tudo aquilo que nós falamos com o Pai. Por isso que Ele diz, quando você entrar no seu quarto e orar em secreto, lembra-te do que você está pedindo, lembra-te do que você está falando, porque Ele não se esquece, está tudo anotado. A Bíblia diz que as nossas orações sobem como um incenso suave às narinas do Pai, e é guardado numa vasilha de ouro. E a respeito disso, eu tenho visto que as nossas emoções, irmãos, têm estado à flor da pele. E muitas vezes você está aqui, eu estou aqui, nós estamos juntos e reunidos. Mas daqui a pouco, quando vem aquelas situações que eu falei, não só da parte da permissão do Senhor, mas pelo que o inimigo está vendo, o seu posicionamento, você começa a pensar que você está só. E se eu fosse dar um tema, que eu ainda não entrei nessa, mas eu vou entrando, estou chegando. Se fosse para eu dar um tema, eu daria: você não está só. Fala aí para o seu irmão: você não está só. Certa vez Jesus disse assim: olha, eu vou para junto do Pai, mas não vos deixarei órfãos, não vos deixarei só. Eu vou deixar alguém que vai consolar vocês, e Ele também vai ensinar vocês. Então fica em paz, igreja. Nós temos que ficar em paz, nós temos que trabalhar na nossa mente e entender que nós não estamos só nessa peleja, irmãos. Não importa o que aconteça, você não está só. O que é das nossas forças nós fazemos, mas aquilo que cabe a Ele, deixa Ele fazer, para que você não se frustre. Mas o primordial é entender que você não está só nessa peleja. Você não vai passar por aquilo que você está passando, porque Ele não vai te deixar nunca. Ele sabe das nossas fragilidades, Ele sabe das nossas fraquezas, Ele sabe de tudo aquilo que nós temos de bom ou de ruim, e é por isso que Ele não nos abandona. E é por isso que nesta noite eu venho te dizer: fica tranquilo, porque muito mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com o adversário. Em 2 Reis capítulo 6, se você quiser abrir, você pode abrir. Lá no capítulo 6 está contando a história da Síria, que estava se levantando contra o povo de Israel. A Bíblia diz que o rei da Síria, ou os arameus, porque a Síria era composta de 4 estados naquela época, e uma delas era Arã, e por isso eles chamam de sírios ou arameus. E a Bíblia nos conta que a Síria estava se levantando contra Israel. Mas todas as vezes que o rei daquele lugar, ele montava um plano para que ele pudesse tomar Israel, o Senhor levantava Eliseu e dizia tudo aquilo que ele precisava, que o rei de Israel precisava saber para não ser dominado. Todas as vezes que o rei da Síria, ele se montava um plano, ele falava para os soldados dele: ó, em tal lugar nós vamos estar, nós vamos fazer assim para pegar o povo lá de Israel. Aí Eliseu era alertado por Deus, ia lá e falava para o rei: rei, o rei da Síria está em tal e em tal lugar. Aí o rei da Síria, na minha linguagem diz que o rei da Síria, ele ia lá e investigava para ver se era aquilo mesmo. E a Bíblia nos conta que não foi nenhuma nem 2 vezes. Mas para não ficar só nas minhas palavras, porque senão vai falar: nossa, o pastor nem leu a palavra. Eu vou ler, irmãos. Aleluias. Capítulo 6, versículo 8. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse:
montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. E em outras versões diz, não foi nenhuma e nem duas vezes, foram várias. Isto enfureceu o rei da Síria, que convocando seus conselheiros perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubram onde ele está para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? Muitas vezes você nem é o servo do profeta, você é o profeta, mas também é o servo dele, porque você é aquele que vai e fala aquilo que Deus está fazendo, o que Deus vai fazer, Deus te usa. Só que daqui a pouco o inimigo se levanta e você: e agora? O que nós vamos fazer, Pai? O que faremos? Mas daí o homem de Deus diz assim: fica calmo, mais são os que estão conosco. Aleluia. Isso me empolga, irmãos, porque muitas vezes nós achamos que nós estamos só. Eu não sou um homem de muitos amigos hoje em dia, na realidade de bem poucos. Eu só tenho a Trindade e a minha esposa. São bem poucos aqueles que realmente convivem comigo. Eu sou bem reservado, irmãos. Eu não deveria, eu estou trabalhando nisso também, tá? Eu estou trabalhando. Eu sou bem reservado. Mas é porque eu aprendi a ser amigo da minha esposa e ela aprendeu a ser minha amiga. Porque quando eu a conheci, eu tinha 17 e ela 16. E hoje nós já estamos tiozinho, né? Uns 40 e tralalá, então já são 20 e poucos anos, do meio da nossa adolescência para a fase adulta até hoje, é nós dois. Então tudo que a gente vai fazer é junto. Quando eu estou em algum lugar que ela não está, eu fico desfocado, irmãos, eu fico perdido. E muitas vezes eu nem me alegro em ficar no lugar. Quantas vezes eu estou ela fala: vai em tal lugar, eu falo: não vou, você não vai. Aí eu insisto, mas chega lá e eu não me sinto à vontade. Agora, se ela estiver comigo, irmãos, aonde a gente estiver, eu estou bem. E assim é com o Pai. Nós temos que entender que aonde nós estivermos, o que estivermos atravessando, você não está só, você está com Ele, e isso basta. Só que muitas vezes vai passando os anos, vai passando o tempo. Eu não sei se é a maturidade ou a falta dela que nos engana, sabe? Muitas vezes você fala: eu já estou maduro, eu já estou conhecedor da palavra. E acaba entrando uns sofismas na nossa mente, e a gente acaba acreditando em algumas mentiras como se fossem verdade. Porque, como foi dito aqui pelo pastor no domingo, muitas vezes ele está dizendo: olha, você é isso. Só que o inimigo vem e sopra outra coisa, e você acredita no que o adversário está falando, e você não acredita no que o teu Criador está dizendo a teu respeito. É por isso que nesta noite é necessário que eu e você venhamos entrar num patamar um pouco mais alto e assumir a nossa filiação. Ô irmão, outrora você foi criatura, mas agora você é filho. Se outrora você já não estava só, imagine agora sendo filho.
Não tem como, irmãos, a gente se sentir só. E por mais que o inimigo sopre em nossas mentes, dizendo, ó, você está só nessa peleja, olha, não vai dar certo, olha, não vai acontecer. Quantos de nós já não fomos surpreendidos por Deus? Que você achava que estava só e daqui a pouco Deus entrava com um braço forte e te tirava daquela situação. Assim como foi com o rei de Israel, não foram nenhuma nem duas, mas foram várias vezes. Só que vai passando o tempo, você acha que você já conhece, que você já é maduro, que você já é conhecedor, e você vai achando tantas coisas. E o achismo, aquela coisa de que você tem que seguir um plano, que você tem que seguir uma literatura, uma liturgia, tudo aquilo vai nos desfocando daquilo que Deus quer para nós, irmãos. E você vai dizendo, Deus não está comigo, Deus está, só que você tem que acompanhar Deus. E eu vou te falar que Ele é doido. Infelizmente, que falta de respeito no altar. Não é, irmãos. É porque eu estou te falando, Ele vai na contramão de tudo que você acha que é certo. E se você querer andar na linha, no trilho, você vai se capotar. Porque não é assim que Deus trabalha. Quando você pensa que Ele está vindo da esquerda, Ele está vindo para a direita. Quando você pensa, o meu socorro vai vir do meu pai. O socorro vai vir do meu irmão, que é bem chegado. Ele manda alguém que não tem nada a ver com a história para te abençoar. E sabe, eu quero contar uma coisa bem singela, mas só para você ver como que Deus age. Eu trabalhei numa empresa no ano de 2000. Eu estava me convertendo ainda, irmãos. E nós orávamos e jejuávamos muito. É o primeiro amor, lembra? Na empresa nós jejuávamos até a hora do almoço, a semana toda. E dava perto da hora do almoço, nós íamos lá entregar o jejum e nos ajoelhávamos e tal. E aquela unção, aquele poder. E um rapaz, uma vez eu estava trabalhando com ele. O motivo agora eu não me recordo, eu só me recordo que nós discutimos. E eu era meio doido, irmão, eu era novo convertido, mas era meio doido. O bicho era desse tamanho do pastor aí. Parece, sabe, pigmeu e pitbull? Como chama aqueles? Chihuahua e pitbull, é mesmo assim. E nós discutimos. Só que desde aquele momento, desde aquele começo, o Espírito já habitava. E passou-se alguns dias, aquele incômodo. Você está orando, você está jejuando e você está dessa maneira. Só que daí, sabe o que muitos crentes fazem? O que eu fiz? Mas a culpa não é minha, Senhor. Eu não vou pedir perdão. Vai lá. É você que é a diferença. E eu fui, irmãos. Depois, com muita insistência. Pisando um e querendo voltar 3. E conversei com ele, falei, independente de quem errou, eu vim para te pedir perdão. Porque nós trabalhamos juntos, passamos mais tempo juntos aqui do que com a nossa própria família. Então não é legal que nós fiquemos nessa situação. Ele fez assim, é alto, né? Tanto faz. E eu falei, senhor, é para isso, né? O senhor mandou ir lá. Tá bom. Aí, irmãos, eu não sei que situação que eu tinha passado, eu estava sem dinheiro nem para passagem. E essa empresa era lá no Rio Cotia, eu ia vir na caminhada. Aí quando eu já estava a uma boa distância, eu escutei chamando o meu nome. Ô Anderson, ô Anderson. Falei, ixi, o cara vai querer me pegar aqui no meio da rua agora. O negócio ficou estreito para mim. Aí eu parei. E aí? Eu não sei o que está acontecendo não, cara. Mas eu senti vontade de te dar isso aqui, E me deu um valor. E eu paguei a passagem, vim embora para casa de boa. E passou-se, não sei se 1 ou 2 anos, ele se converteu. Aleluias. Eu falei, como que muitas vezes um pedido de perdão, uma atitude que você toma muda tudo.
Aos teus olhos parece que não está nada acontecendo, mas muitos são aqueles que estão ao teu favor, trabalhando para que as coisas aconteçam. E aquele homem se converteu, e graças a Deus, irmãos, foi uma grande bênção. Então o que eu quero te dizer nesta noite é que você não está só. E não deixe de fazer aquilo que o Espírito Santo te mandar fazer. Saiba que em tudo Ele vai te honrar, porque o Senhor está contigo, Ele não te abandona nunca. Aleluias. Aquele homem ficou com medo, assim como muitos de nós ficamos, até nos dias de hoje. Muitas vezes eu fico pensando, Pai, mas por que tanto medo? Eu até estava orando esses dias atrás, Pai, me aperfeiçoa no teu amor. Porque a tua palavra diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. E nós precisamos, irmãos, nós precisamos nesses últimos dias nos aperfeiçoar. Não só no amor, mas em tudo no que diz respeito a ser um filho. Porque como já foi ministrado aqui algumas vezes, a criatura anseia pela manifestação dos filhos de Deus. E se quando nós nos manifestarmos, mostrarmos que nós somos iguais ou até pior do que eles, o que será desse povo que está ansiando lá fora por nós? Quantos de nós muitas vezes vamos conversar com uma pessoa, ela conta um problema, você contra 3. Ela fala que está com medo de uma coisa e você fala, eu também, rapaz. É tempo de nós mudarmos e acreditarmos de verdade que não estamos só. Eu sei que essa geração tem vivido a geração da ansiedade, a geração da depressão, a geração das dúvidas, das incertezas. Mas o Pai nunca teve dúvida daquilo que Ele criou. Ele nunca teve dúvida de quem Ele chamou. Ele nunca teve. Então por que é que nós temos dúvida do que somos em Deus? Por que é que nós temos dúvida daquilo que Ele tem dito a meu e ao seu respeito? Ele disse, ó filho, pega as tuas ansiedades, lança no abismo. Se você está cansado, lança em mim. Descansa em mim. Porque eu sou aquele que te sustento. Eu sou aquele que te fortaleço, que te tomo pela tua mão direita, te coloco de pé e te digo, não temas porque eu sou contigo. Igreja, é tempo de nós nos levantarmos e segurarmos na mão do Pai. Quantas vezes você corre atrás, estava falando com a minha filha essa semana. Sabe qual é o nosso maior problema, Larissa? Ela, o quê? É que nós vamos atrás de médico, nós vamos atrás de psicólogos, nós vamos atrás disso, daquilo. Quando nada resolveu, nós voltamos e pedimos a Deus. Aonde nós deveríamos ir antes? Nós estamos invertendo as coisas, as nossas orações têm sido invertidas, as nossas buscas têm sido invertidas. Nós temos que buscar ao Pai em todo o tempo, em primeiro lugar sempre. Ele usa o médico, Ele usa o psicólogo, Ele usa o irmão, a irmã, o pai, mas em primeiro lugar você tem que orar para que Ele te direcione. E muitas vezes nós achamos que estamos só e vamos procurar ali, lá, do outro lado, quando Ele diz, olha, fica parado. Ei, certa vez Ele disse assim, ó, ficai-vos parado e vede o livramento que o Senhor vos dá. Mas o parado não é inerte, o parado é confiando e orando, mas não buscando em outros lugares, em outras pessoas, aquilo que eles não podem fazer por nós. A igreja não pode ficar mais dessa maneira. Nós temos que buscar em Deus. Sermos como uma caixa d'água. Recebe a água e tira a água pela torneira e pelo chuveiro.
E assim vai, o Senhor vai nos enchendo e nós vamos levando para os demais. E nós vamos mandando para os demais. Você é a esperança para este povo. A esperança é Deus? É, mas quem Ele escolheu para fazer parte disso? É você, sou eu. E nós não estamos só, irmãos. Ele está conosco, o general de guerra, ele vai conosco. Aleluias. Irmãos, tremendo. Na hora que ele olha assim, fala: Senhor, o que faremos? Que Eliseu olha para ele e fala: filho, fica calminho, que mais são os que estão conosco. E sabe o que é mais gostoso? Na hora que ele ora: Pai, abre os olhos dele, para que ele veja. E quando aquele homem tem os olhos espirituais abertos, irmãos, era uma grande tropa que estava ali do exército da Síria, era carros, era cavalo, é uma sacanagem mandar um grande exército para pegar um homem. Você vê como um homem faz a diferença? Foi dito aqui aquele dia, né, na pregação, no domingo. E esses dias que nós estávamos aqui arrumando, eu estava até brincando, mas falando ao mesmo tempo sério com o Júnior. Está vendo? Um faz a diferença, Júnior, lembra? Um incomoda o inferno. Um homem, uma mulher, um jovem, uma criança incomoda, e o inimigo vai se levantar. Ele vai cercar você de todas as maneiras. Mas quando nós entendemos o mistério do chamado de Deus para as nossas vidas, quando nós temos os nossos olhos abertos, nós vamos ver que ainda que um grande exército se levante contra nós, irmãos, um grande e poderoso exército celestial também vai estar acampado ao nosso redor. Assim como estava ali junto deles, quando aquele jovem ou aquele moço teve os olhos abertos, ele viu que tinham carros e cavalos e cavaleiros de fogo, aleluias, em volta daquele lugar, irmãos. E eu tenho certeza que a tranquilidade foi grande no coração daquele homem, como Deus está colocando nos meus e no seu coração nesta noite, a intenção de continuar lutando, sabendo que nós não estamos só, e que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque não temos que lutar com as nossas forças, nem com as nossas armas, mas com as armas espirituais que o Pai nos dá. Aleluias. Vamos ficar firmes. Aleluia. Eu sempre falo: Pai, eu não tenho nada para falar. E as horas vai lá e o pastor troca a pilha da coisa e o relógio vai. Irmãos, você é uma pérola. Você é um canal de bênção. E o mais lindo de tudo é que ainda que seu pai, sua mãe, seu marido, seu amigo, seus irmãos te abandonem, o Pai não te abandona. Ele não te deixa só. Nessa peleja não tereis que pelejar. Ele sempre está nos dizendo isso, mas nós vamos querendo lutar, nós vamos querendo fazer com as nossas próprias mãos, do nosso próprio jeito, com os nossos achismos. Mas que o Senhor realmente venha abrir os nossos olhos nesta noite, para que eu e você venhamos ver, compreender e entender que quem luta as nossas batalhas não somos nós. Você não precisa se expor, você não precisa lutar aquilo que não é para você lutar, porque Ele vai por ti. Ele corre por você e com você, irmãos. Deus, Ele é maravilhoso e Ele está te dizendo nesta noite: olha, fica em paz, porque eu cuido de você. Eu cuido de você, meu filho. Aleluias. Que nesta noite, Pai, a Tua igreja venha entender esse mistério. Que nós venhamos compreender realmente que tudo aquilo que nós estamos fazendo é para Ti. E por isso que os levantes do inimigo têm sido grandes, não só na minha vida, como na vida de cada irmão. Eu sei, Pai, que o inimigo ele não brinca de ser diabo, ele não brinca de ser Satanás, ele não brinca com nada disso.
Mas nós também entendemos que nós temos um Deus que criou todas as coisas e que basta uma palavra só, tudo é mudado. Aleluias. Tudo é parado. Tudo é transformado. Aleluias. O interessante dessa mensagem é que quando Eliseu ora para que o jovem tenha suas vistas abertas, em seguida ele ora: Pai, feche os olhos do pessoal do exército. E Deus vai lá e fecha. Fere eles de cegueira. E Eliseu diz: ó, vem comigo. Eu vou levar vocês para a cidade, lá e atrás do homem que vocês estão procurando. E Eliseu leva eles. E quando eles chegam em Samaria, Eliseu ora de novo e fala: Pai, abra os olhos desse povo. E quando eles se veem, estão dentro de Samaria. E o rei diz: vamos ferir eles, meu pai, porque chamavam Eliseu de pai. Feriremos eles, meu pai. Eliseu: não. Vai dar pão e água para eles e vai mandar eles voltar para o rei deles. E ali aquele rei faz um grande banquete. Eles comem, bebem, são despedidos e voltam. E a Bíblia diz que não se levantaram mais contra Israel. Eu sei que você tem incomodado, irmão. Assim como eu tenho incomodado. Sabe qual é a maior besteira que muitas vezes eu já falei? Nossa, mas por que é que eu estou incomodando? Eu não tenho nada. Olha onde está a nossa mente, no físico. Eu não tenho nada, Pai. E as pessoas têm inveja. As pessoas me querem mal. Eu falo: mas inveja do que se nem laje na minha casa tem? Aleluias. Mas não é o físico que causa raiva no inimigo. É isso aqui, ó, que nós estamos fazendo, que causa raiva no adversário. É por isso que tem trabalho aí na frente. É por isso que tem pessoas te caluniando. É por isso que tem pessoas falando mal contra você. É por isso que tem pessoas virando a cara para você sem você saber o porquê. É por isso que você tem sonhos que mais parecem pesadelos aí, que você fala: meu Deus do céu, parecia que eu estava morrendo. Não é porque você tem ou não tem algo material, é porque você está incomodando, porque há um Deus que habita em você, há um Espírito que se chama Santo, que está em você, e você está incomodando pelo simples fato de você brilhar como a luz da aurora. Isso faz total diferença, irmãos. Não é a tua veste, não é o teu carro, não é a tua casa, mas é o que está aqui dentro. É quem habita aqui dentro de você que faz a diferença. É por isso que muitos estão se levantando contra você. Mas fica parado, porque maior e mais quantidade são aqueles que estão pelejando a teu favor. Você não está só nisso. Ele está contigo. Aleluias. Façamos Ele a nossa imagem e semelhança. Só aí nós já temos a Trindade. E aí depois Ele manda os anjos para pelejar por nós. Então nós não vamos estar só nunca. Nós só estaremos só se nós quisermos. Porque muitas vezes nós erramos, tropeçamos e falamos: Deus, Ele não está me vendo, Deus se afastou. Não, você se afastou. Ele está sempre contigo. Eles, melhor dizendo, estão sempre contigo e guerreando por você. Se coloca de pé nesta noite.